Vamos, nessa sessão, discutir como usar as funções dentro do Excel, trabalhar com as fórmulas. E o legal do Excel é que não faltam funções para a gente trabalhar. Então, antes de fazer qualquer conta, fazer qualquer procedimento, dá uma pesquisada nas várias funções que tem ali. E nós vamos ver que tem vários menus que facilitam o trabalho, antes de começar a fazer qualquer conta. E aí você vai ver que vai poupar trabalho e vai deixar a planilha bastante fácil de usar. Outra coisa que é muito comum a gente trabalhar com 2, 3 funções ao mesmo tempo, justamente para conseguir efeitos ou cálculos especiais. E também sempre aproveite para dar uma fuçadinha para ver as novidades e testar as funções pela primeira vez que usam, até para você entender qual que é a dinâmica dela. Então, vamos lá, eu já abri aqui o Excel, vocês estão vendo, já com uma planilha de dados de orçamento pessoal. Para trabalhar com as funções, existem vários caminhos. Você já pode saber, pesquisar antes na internet, no Google, quais são as funções. Eu vou posicionar aqui a célula. E para começar com uma função, primeiro eu coloco aqui o igual. E conforme eu digito aqui um nome, então, por exemplo, eu coloco S para colocar uma soma aqui, ele já vai oferecendo alternativas. Então, ele pelo próprio nome, ele já vai aparecendo, por exemplo, aqui soma. Então, vou dizer SOM, ele já dá aqui algumas sugestões. Então, eu posso clicar nela. E aqui, ele já, embaixo do nome, ele já dá aqui os parâmetros que se usa para a função. Posso até clicar aqui e ele vai trazer para a gente uma ajuda sobre essa função. Então, é o que está aparecendo. Ele já mostra aqui como que é a função, quais são os parâmetros, como que se usa. Tem um videozinho aqui para aprender a usar também. E outras alternativas que ele sugere. Algumas funções, vou tirar essa daqui, eu tenho também essa outra aqui no canto superior direito. Eu já tenho aqui algumas funções que eu uso com mais frequência, que ele também já sugere aqui, além do que eu posso clicar aqui no mais funções, e ele abre esse menu de funções. Vou dar um cancelar aqui. Outra alternativa, nessa barra aqui de comandos, na barra de fórmulas, onde eu posso digitar aqui a fórmula, eu posso clicar assim, tem esse FX, que é justamente de função. Clico nele, ele abre de novo o menuzinho de funções. Então, primeiro ele mostra aqui as categorias, então aqui a função recentemente usada, então está aqui algumas alternativas que eu uso com frequência. E aqui tem as várias categorias, então posso ver todas de uma vez, posso ver só as financeiras, relacionadas com data e hora, estatística, texto e assim por diante. Eu posso ver até funções, por exemplo, eu já relacionados à web e internet, e, por exemplo, de um add-in que eu já instalei aqui do Economática, eu vejo as funções que estão ali associadas. Então, pegar, por exemplo, aqui, funções financeiras. Tem aqui as várias funções, ele já vai dando uma breve descrição e depois ajuda, como aquela que nós acabamos de ver, das várias funções que tem. A outra alternativa é no menu, aqui em cima, vocês vão ver a alternativa aqui, fórmulas. Então, se eu clicar aqui em fórmulas, ele também volta com esse inserir função, o FX. Ele dá até aqui uma sugestão de atalho, que é o Shift F3, e aí as mesmas coisas que a gente já viu ali nos outros menus. Funções usadas recentemente, financeiras, lógicas, então é outro jeito também de ver. E outra coisa legal por exemplo, essa parte de rastrear precedentes e dependentes. Então, eu quero muitas vezes saber o que está acontecendo com essa função, porque não estou chegando naquele resultado que eu gostaria, e eu quero entender qual é a ligação dessa função com outras células. Então, posso usar aqui ou os precedentes ou dependentes, dependendo do que eu quero saber. Olha,
da onde veio esse resultado ou para onde vai esse resultado dessa fórmula ou dessa célula em especial que eu estou usando. A gente logo mais vai ver como usar. Vou voltar aqui para a página inicial. E, por exemplo, vou colocar aqui, vou começar inserindo aqui uma função soma. E aí eu marco aqui todas essas células aqui, esse intervalo. Clico no Enter, está aqui o total, a soma. Então, eu vou escrever aqui total. Além disso, eu posso usar outras fontes aqui, por exemplo, quero calcular a média, inserir função. Posso escrever aqui na descrição, ó, média. Clico aqui em ir, ele já vai... Eu não sei, por exemplo, como chama o nome da função, onde ela está localizada, eu posso justamente usar essa parte para procurar e localizar. Essa aqui é essa média que eu quero calcular. Ok. E aí, ele já me dá os argumentos aqui da função. Aqui um detalhe, quando o argumento está em negrito, quer dizer que ele é obrigatório. Quando ele não está em negrito, como nós estamos vendo aqui, ele é opcional. Mas eu posso, por exemplo, aí aqui embaixo a gente vê, mais para cá, ó, o resultado da fórmula, uma prévia. Então, por exemplo, eu marquei aqui do G3, aqui o G17, que ele está pegando aqui, ó, vou clicar aqui, eu não quero pegar o G17, que é o resultado daquela soma ali, né? Eu vou parar aqui no G16 e clico nesse cantinho para voltar. Pronto. Está aqui a média. Se eu quiser, eu posso inserir outros valores. Então, cliquei aqui no 1, 2 e eu vou falar, olha, tem mais um valor que eu quero calcular na média. Então, eu vou colocar aqui 89. Pronto. Ele já calculou, recalculou. Eu dou OK. E apertando aqui o F2, eu tenho a função média com o intervalo que eu marquei e também esse valor adicional que eu inseri depois. E eu posso aqui dentro colocar ponto e vírgula e colocar novos valores, quantos eu quiser, ou até outros intervalos, aqui fazer relação com outras células, como essa aqui da G17, só para simplificar. E ele recalcula a média já com tudo. Então, apertando F2, ou dando 2 cliques aqui com o mouse na célula, eu já abro e já vejo a função. Então, vou apagar esse daqui. Outra função que é bastante legal é, por exemplo, eu quero calcular a média, mas eu quero calcular a média não de todos os valores, mas eu quero calcular a média só, por exemplo, dos itens de utilidades. Então, ou das contas de água. Então, eu posso usar o que se chama média C. Então, clicando aqui no média C, ele tem 3 parâmetros, os 2 primeiros são obrigatórios, o intervalo e os critérios. O que é o intervalo? O intervalo é o que ele vai selecionar os dados. Então, por exemplo, eu quero relacionar esses itens aqui dos meus gastos. Esse é o meu intervalo. Desses itens, qual que é o critério? Eu quero as contas de água. Então, vou abrir uma aspas. Eu tenho que abrir aspas para dizer que isso é uma cadeia de caracteres, é um texto. Se não abrir aspas, ele vai entender isso como uma variável. Então, quer dizer, olha, isso não é uma variável, isso aqui é um texto que está aqui dentro dessas células. Então, é água. E tenho que escrever igual, senão ele não vai encontrar. E o terceiro parâmetro, que é opcional, mas no caso aqui eu vou usar, justamente da onde eu quero que ele calcule a média. Então, eu quero que ele, e eu vou marcar aqui este intervalo aqui, eu quero que ele calcule a média, não desses itens, mas da descrição dos itens, mas eu quero que calcule a média desses gastos, desses valores aqui. E é isso que ele vai fazer. Então, vou dar Enter, pronto. Então, está aqui, ó, a média de gastos com água. Então, essa
Essa é a fórmula. Eu posso, inclusive, comparar esses gastos aqui no total contra os gastos geral. Então, aqui é média de gastos geral. Aí a gente pode continuar brincando com isso e colocando outras alternativas. Então, por exemplo, eu quero somar o total de gastos de um determinado mês. Eu quero escolher esse mês. Então, primeiro eu vou criar uma nova coluna aqui na tabela. Vou chamar essa coluna de mês. E aí eu quero retirar de dentro desta data o mês dela. Para isso, já existe uma função chamada mês. Então, eu já vou digitar aqui. Tem que colocar o acento, função mês. O parâmetro dele é uma data. Então, eu vou informar aqui essa coluna. Clico Enter. E agora eu só vou arrastar. Pronto. Então, aqui os meses de cada uma dessas datas aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, escolha do mês. Eu vou escolher algum mês aqui, vou colocar aqui, por exemplo, mês 3. Opa, tirar esses colchetes, pronto. E agora eu quero que ele me some o total de gastos daquele determinado mês. Então, gastos totais no mês. Para fazer isso, então, eu vou usar a função soma, só que eu vou usar aqui o soma C. Ele tem aqui também os três parâmetros, o intervalo critérios e o intervalo soma, similar ao que se usa no média C. Então, agora o intervalo é o mês que eu quero trabalhar. O critério, eu quero pegar este mês em especial, que é o que eu vou usar como parâmetro. E aí uma coisa interessante no Excel, quanto mais parâmetros ou células aqui você colocar na fórmula, ao invés de colocar valores fixos, melhor. Então eu poderia colocar aqui na fórmula o mês 3. Só que se eu quiser mudar o mês, eu vou ter que abrir a fórmula, alterar ali o valor na mão e depois calcular tudo de novo. Se eu fizer dessa maneira, relacionando com uma célula, eu não preciso ficar mexendo, abrindo as fórmulas. Eu só altero esse lugar aqui, onde eu coloquei o parâmetro. E aí, menos trabalho, menos recálculo e, consequentemente, menos erro nós teremos. E o intervalo da soma é desses valores aqui que nós tínhamos digitado. Fecho aqui o parênteses, dou Enter, pronto. Agora veja o seguinte, eu vou mudar aqui o parâmetro, a escolha do mês, de 3 para 2, e olha o que vai acontecer aqui nesse gasto. Ao invés de 953, ele mudou para 790. Então, legal. Eu mudo aqui à vontade essa escolha do mês, e o soma C está alterando conforme o nosso interesse. E aí nós podemos adicionar também outras alternativas. Então, número de pontas no mês. Então aí eu posso usar a função de contar. E aí o conte, que é o que se usa para contar, a gente tem várias alternativas. Tem a função continum, que é para contar só valores numéricos de um intervalo. O conte C é o que a gente vai usar. O conte valores, ele vai contar tudo que tem, todas as células que tem valores lá dentro. Ele ignora as células vazias. O contar vazio, ele só vai contar aquelas células que estão vazios. E aí tem as várias alternativas, dependendo do que você está interessado. Então, vou clicar aqui o conte C. Eu vou marcar aqui o intervalo. É esse aqui, o do mês. E o critério é que tem que ser o mês aqui que eu escolhi. Então, por exemplo, no mês 2, eu tive um gasto total de 790 e foram 7 contas no mês. Mudo aqui para o mês 3, está aqui, ó, 953 e também foram 7 contas no mês. É o que a gente pode contar aqui, ó. Aqui eu marco o intervalo
E aqui embaixo eu já vejo, por exemplo, uma prévia. Essas prévias aqui de baixo, a gente pode adicionar, posicionando o cursor aqui nessa barra e clicando com o lado direito do mouse. Então ele já deixa a gente personalizar essa barra de status. Eu pessoalmente gosto muito de ver aqui média, contagem numérica, por isso o meu está cheio dessas coisas aqui. Não precisa usar todas, mas é o legal que você já vê uma prévia sem ter que pôr uma função. Então, já vejo aqui, então, ó, por exemplo, até para comparar, aqui ó, mês 3, marquei esses valores. Na nossa planilha o total deu 953 e aqui só checando também 953,25. Só para finalizar aqui, eu vou colocar essa aqui na função soma C, posicionar esses gastos totais do mês e vou voltar ali no menu fórmulas e aqui eu vejo, olha, quero ver aqui os precedentes, rastrear precedentes. Eu clico nele e ele está vendo, ele vai me informar da onde vêm os dados para chegar nesse cálculo. Então tá aqui, ó. Esses dados ele já coloca as flechinhas. Uma parte vem aqui do mês, outra parte dessa escolha do mês e outro dos valores. E é aquilo que eu tinha falado. Eu quero saber de onde estão saindo os dados que alimentam aqui a minha função, a minha fórmula. É só vir aqui no menu fórmulas e clicar aqui em rastrear dependentes. Posso clicar aqui, ó, remover a seta se não quiser ver mais. E no caso aqui não tem dependentes. Então, se eu clicar aqui na dependência, ele vai falar, ó, não tem nada aqui, nenhum dependente desta daqui. Mas isso a gente pode criar à vontade no futuro. Muito bom, pessoal. Isso é para ter uma ideia de como usar as funções. A gente vai ver outras mais adiante, como trabalhar com textos, funções financeiras. E continue fuçando sem parar aí, que o Excel é uma ferramenta maravilhosa. Até mais!